Hayato era um Giga Chad que fingia ser um perdedor sem espinha, mas tudo mudou depois que ele derrotou o presidente do conselho e todas as garotas começaram a cobiçar sua espada. Tudo começou no dia em que Hayato foi levado para uma academia flutuante chamada Little Garden. Assim que ele saiu do avião, um banner foi desenrolado e duas garotas começaram a chamá-lo, pois já podiam sentir sua aura. Ele escapou das garotas e chegou ao local da cerimônia de abertura, onde outros estudantes estavam esperando do lado de fora. Quando tentou pedir direções, todos o cercaram e começaram a implorar por autógrafos. Ele conseguiu escapar da multidão e se escondeu atrás do prédio para recuperar o fôlego, mas então foi emboscado por um esquisito de cabelo branco. Emil disse que também era um novo aluno, e se ofereceu para ser seu guia. Lá dentro, Ritia pediu desculpas por tentar pegar sua salsicha, e Fritz deu um tapinha na cabeça dela para lembrá-la de que ela era muito baixa para se preocupar em se curvar. Quando Emil de repente começou a tentar esfregar o braço dele, Rikia e Fritz pensaram que eles eram um casal arco-íris. Momentos depois, Erika e Lily iniciaram a cerimônia no salão, antes de apresentar a presidente Claire. Nesse momento, Noi e Liu entraram e pediram desculpas por estarem atrasados, alegando que estavam procurando por Hayato. Depois que Lily lhes disse que ele esteve dentro o tempo todo, Claire lhes disse para arrumarem suas coisas e pegarem o próximo voo de volta para Loserville. Hayato tentou falar, mas Emil já estava de pé, dizendo a Claire para parar de abusar de seu poder como presidente. Depois que Hayato pediu para ela reconsiderar, ela lhes fez um discurso sobre a importância de serem escravos obedientes que seguiam todas as suas ordens. Emil continuou zombando dela, então Lily lembrou a todos que Claire era a rainha da academia, e ele retrucou revelando que Hayato tinha uma pontuação de compatibilidade de 100 mais alta do que a dela. Depois que Hayato o conteve, Claire perguntou se ele também estava contra a decisão dela, e ele explicou que as garotas eram inocentes antes de pedir que ela as poupasse. Lily tentou provocá-lo, mas então Claire a interrompeu e desafiou Hayato para um duelo que determinaria o destino de Emil e das garotas. Antes que ele pudesse pensar, Emil aceitou em seu nome e estava de alguma forma certo de que Hayato venceria. Após a cerimônia, Hayato estava com Emil tentando descobrir como poderia se preparar em menos de um dia. Mas Emil estava um passo à frente e disse que eles iriam ver o principal pesquisador da academia sobre o 100. Char era uma nerd que tinha todos os seus bons genes enviados para as células do cérebro em vez das pernas. E depois que ela o cumprimentou, Mag começou a farejar e ofereceu-se alegremente para limpar sua espada. Depois que Emil quase arruinou seu lifting facial, ela mostrou-lhes Liza, uma prima do ChatGPT que servia como a IA da academia, e trouxe o 100 de Hayato. Ela então mostrou um clipe, enquanto explicava que o 100 era o que os Slayers treinados na academia usavam para derrotar os monstros conhecidos como Savages. Depois de mostrar a ele um clipe do 100 de Claire, ela se virou para perguntar se ele tinha capacidade cerebral para entender que estava frito. Depois de pegar o 100 dela, ele e Emil se trocaram e foram ao Coliseu para testá-lo. Hayato estava tentando prestar atenção nas instruções de Emil, mas por alguma razão, ele achou que Hayato estava olhando para seu físico de Steve Rogers antes do soro. Depois que ele absorveu o 100 e ativou seu traje, Emil revelou que já tinha seu 100 também e o ativou. Hayato ficou chocado com o 100 de Emil, e ele explicou que era do tipo inocência. Mas quando Hayato começou a fazer mais perguntas, ele respondeu demonstrando seu poder de fogo. Hayato bloqueou a primeira explosão e Emil elogiou sua defesa. Mas depois que ele se preparou para o segundo disparo, o 100 de Hayato ativou suas características de alta velocidade e o lançou contra a parede para desviar do disparo. Vendo isso, Emil tinha certeza de que poderia vencer e se preparou para terminar o treinamento. No caminho de volta naquela noite, Hayato viu as mensagens que sua irmã estava deixando e disse a Emil que só veio para a academia com a condição de que ela recebesse o melhor atendimento médico antes de sair correndo. No hospital momentos depois, ele pediu desculpas a Karen e deu-lhe um beijo na cabeça para fazê-la esquecer que estava chateada. No momento seguinte, ouviram a porta abrir e dois melões desafiando a gravidade que deixaram Hayato atordoado entraram. Minoru queria dizer que o horário de visitas tinha acabado, e Karen teve que tirá-lo de sua já intensa obsessão por seus grandes seios. Ele chegou ao seu dormitório mais tarde e abriu a porta justo quando Emílio estava prestes a se vestir. Emílio então jogou tudo o que pôde até que a caixa quase rachou a coluna de Hayato. Depois de acordar nas coxas de Emílio e baterem as cabeças, Hayato perguntou por que estava no quarto e descobriu que o fanboy estranho era seu colega de quarto. Emílio então pediu seu casaco rasgado para consertá-lo, mas ao começar a costurar, espetou o dedo. Ver o sangue desencadeou uma má lembrança do passado de Hayato, e seu próximo movimento foi limpar o ferimento com sua saliva, enquanto Emílio se perguntava o que mais ele poderia limpar. Depois de cobrir, Hayato explicou que uma vez se envolveu em um ataque selvagem e desde então dominou suas habilidades com a boca para ajudar pessoas feridas. No dia seguinte, no Coliseu, Claire perguntou se ele tinha certeza de que estava bem em levar uma surra antes de ambos ativarem seus 100s para o duelo.
Enquanto Emily e Luke esperavam que ele pudesse salvá-los de serem expulsos, Lydie começou a listar as regras da partida e deu-lhes 15 minutos para conseguir o nocaute vencedor. Claire também sentiu que era necessário informar a todos que não iria usar o armamento corporal completo, uma habilidade usada por poucos que lhes permite levar seus hundreds ao limite absoluto. Depois de basicamente dizer que iria pegar leve com ele, Emily apareceu para oferecer apoio durante o jogo, e Erika tentou impedir, mas Claire também achou que ele precisaria da assistência extra e permitiu. No instante em que o cronômetro zerou, a super velocidade de Hayato o fez colidir com Claire antes que ela pudesse sequer se mover. Depois que a poeira baixou, ele aproveitou a oportunidade para ver se as monstruosidades no peito dela eram reais. Ela tentou esconder seu desejo óbvio por isso e disse para ele sair, mas um leve movimento da mão dele fez com que sons de felicidade escapassem dela. Ele imediatamente pediu desculpas por perder o controle do braço, mas ela já estava animada e começou a disparar. Antes que ele pudesse desviar de um dos disparos, ela já estava a centímetros do rosto dele e usou um gancho para assar seu sistema digestivo. Emil ajudou-o a ativar um escudo a tempo de bloquear outro disparo. Hayato então avançou com sua espada para acertar um golpe, mas ela facilmente a pegou com as mãos nuas e o fez recuar algumas centenas de passos para a segurança. Depois de carregar sua espada, ele decolou para ganhar distância suficiente para um disparo de energia que estava garantido para derrotar Claire. Ela bloqueou e elogiou suas habilidades antes de enviar sua arma para explodi-lo do céu. Depois que a poeira baixou, todos pensaram que ele estava acabado, mas então ele se levantou novamente, então Claire mudou para um canhão destruidor. Quando ela começou a carregar, Emil sentiu o perigo em que ele estava, e disse para ele se mover, mas algo estava acontecendo com Hayato que o deixou surdo aos avisos de Emil. No momento em que a explosão ocorreu, seus olhos mudaram e ele desviou no último instante antes de cortar o canhão Buster ao meio e forçar Claire a se defender enquanto ele continuava tentando derrubá-la. Assim que ela conseguiu alguma distância, ativou o canhão novamente e o atingiu, mas então ele ativou o armamento de corpo inteiro. Lydie estava lutando para entender como ele podia usá-lo, apesar de ter acabado de conseguir seu 100, mas Claire não tinha tempo para descobrir enquanto ele explodia seus bolinhos de arroz no chão. Quando ele avançou para o golpe final, ela viu sua vida passar diante dos olhos e decidiu ativar seu armamento de corpo inteiro. Ele imediatamente atacou novamente, então ela lançou mini-mísseis que atravessaram sua barreira e o deixaram vulnerável enquanto ela ativava o modo fera com o canhão Buster e o atingia com uma explosão que atravessou a alta atmosfera. Depois que ele caiu, Emilio correu para ajudá-lo e lembrou Claire de como ela falou que iria pegar leve com ele. Char então apareceu e explicou que as regras oficiais do duelo o anularam, o que significava que Claire ainda venceu. Claire então recusou a vitória, então decidiram que seria um empate. Mais tarde naquele dia, Hayato acordou na enfermaria e viu Claire, então perguntou sobre Emil e as garotas, mas ela já havia cancelado a expulsão delas. Ele não se lembrava muito do que aconteceu, então ela o lembrou enquanto perguntava como ele poderia usar tais poderes em seu primeiro duelo oficial. Emily entrou e a impediu de interrogá-lo, então ela saiu e Emily verificou se ele estava bem. No caminho para casa, Erika percebeu a mudança de humor de Claire e perguntou se ela estava pensando na mão dele em seus melões. Ela tentou negar o óbvio, mas até Lydie percebeu e sugeriu uma massagem para tirar isso da cabeça dela. No dia seguinte, Emily tratou Hayato como se fosse um novo filhote antes de perguntar se ele queria visitar o distrito comercial da academia e ficar animado depois que ele concordou. No central, pouco depois, Hayato começou a ficar desconfortável ao ver toda a atenção que estavam recebendo, e Emily piorou a situação ao fazê-lo perder pontos de aura ao alimentá-lo. Emilio então o levou a um parque dos amantes, e enquanto o mostrava ao redor, Hayato podia sentir a febre do arco-íris tomando conta e a afastou. Nesse momento ele recebeu uma ligação de Karen, que tinha acabado de ouvir sobre o duelo e queria vê-lo. Depois que ele disse onde estavam, ela chegou logo depois e conheceu Emily. Ela teve que verificar para ter certeza de que ele era um menino, e prosseguiu explicando que Hayato era um entusiasta de caminhões basculantes, não um maníaco por espadas. Depois de conversar com Emil para ter certeza de suas intenções, eles assistiram a uma apresentação de Sakura, uma idol por quem ela era obcecada. Hayato então prometeu levá-la a um dos concertos, e eles continuaram passeando pelo distrito antes de eventualmente irem à cafeteria para comer. Emilio estava tentando conquistá-la com comida quando Claire apareceu com suas garotas, e Karen imediatamente começou a zombar de suas extensões de primavera. Quando ela exigiu saber quem era a Boca Grande desabilitada, um otaku de tamanho divertido disse quem ela era e se apresentou como Chris, o assistente pessoal de Claire. Claire então pediu a ajuda de Hayato com o conselho, e Emil pulou em sua defesa e lembrou-lhes que não podiam forçá-lo a nada. As garotas então explicaram que era opcional e Claire disse que queria que ele se juntasse à seleção, uma força especial sob o conselho onde ele receberia ordens do quartel-general de Woslon e participaria de missões reais para enfrentar os Savages. Lydie explicou que a última missão deles contra os Savages os deixou sem slayers suficientes,
por isso estavam pedindo a ele. Emílio exigiu participar com ele, mas disseram que ele era muito magro para lutar de verdade. Ele então tentou desafiar Claire e Lydie tentou acalmá-lo, mas ele a desafiou em vez disso e ativou seu 100. Lydie também ativou o dela e Erika tentou detê-la, mas ela estava determinada a colocar Emílio em seu lugar. Hayato disse a Emílio que era perigoso usar seus blasters com Karen por perto, então ele mudou seu 100 para combinar com o de Karen, o que surpreendeu as garotas. Quando começaram a lutar, Claire impediu Erika de interferir para verem se Emílio tinha aquela determinação. Assim que a luta começou a ficar boa, um alerta chegou. Então Lydie parou de lutar com ele, e eles explicaram que um Savage havia aparecido na ilha onde Sakura deveria se apresentar naquela noite. Nesse momento, Chara apareceu e disse a Claire para levar os garotos para que pudessem ter seu primeiro contato com os Savages em combate. Depois de chegar à sala de controle, Mehmed disse-lhes que estavam lidando com 3 das bestas selvagens antes de dizer a Chris para começar a trabalhar. Hayato pensou que estavam forçando Chris a um estágio não remunerado, então Chara explicou que ele era o principal analista deles, com um nível de QI que fazia Einstein parecer burro. Depois que Chris mostrou imagens de um selvagem classe 30, Claire disse a Char que o plano de levar Hayato e Emil na missão era uma má ideia. Ela decidiu supervisionar pessoalmente os esforços para manter o ataque contido até que os reforços pudessem chegar do quartel-general, e começou a sair com Erika e Lydie. Hayato parou Claire e lembrou-a do discurso que ela lhes deu mais cedo, antes de contar sobre o incidente com o Savage do seu passado que lhe causou amnésia. Claire ainda não gostava da ideia, então Char disse que foi na verdade Liza quem recomendou levar Hayato e Emilo para a missão. Ao ouvir isso, ela decidiu deixá-los participar da missão, então todos embarcaram em um avião para a ilha, e Erika explicou o plano da missão. Emílio queria saber por que eles não estavam indo junto, então Claire explicou que eles deveriam observar a eliminação do primeiro para evitar que seus neurônios fossem desperdiçados na primeira missão. Assim que entraram no espaço aéreo da ilha, Erika saltou e eliminou a visão do Savage antes que Claire e Lydie se juntassem a ela e ativassem seus 100s. Depois que Erika o manteve no lugar, Claire usou o canhão Buster para expor o núcleo do monstro, e Lydie usou sua broca para destruí-lo. Claire então disse a Emil e Hayato para esperarem a aterrissagem antes de começarem. Mas Emil adorava uma descarga de adrenalina, e disse a Hayato para pular. Antes que Hayato pudesse pensar, ele o empurrou para fora do avião e ambos ativaram seus 100s no ar. Eles replicaram o que as garotas fizeram, mas Hayato conseguiu romper o núcleo após o primeiro golpe. Depois que Emílio o salvou do ataque do Savage, ele tentou novamente, mas ainda não conseguiu cortar e foi jogado ao chão. Emílio então usou uma flecha de seu 100 para acertar o núcleo e explodiu a criatura. Nessa altura, Erika havia amarrado a classe 30 e deu uma abertura para Lydie, mas então a criatura a golpeou no ar antes de usar as correntes de Erika para jogá-la contra um telhado. Vendo as garotas a meio caminho do outro lado, Hayato e Emílio queriam ajudar, mas Claire os impediu para que pudesse resgatar a dignidade deles como membros do conselho por conta própria. Após ativar o armamento de corpo inteiro, ela carregou o canhão Buster para um disparo, mas o selvagem veio preparado com um canhão de garganta e cancelou seu ataque. Ela tentou usá-lo novamente, mas o canhão estava sem energia do duelo com Hayato, e a deixou vulnerável a outro disparo do selvagem. Felizmente, Hayato ativou seu armamento a tempo e a salvou como um verdadeiro Gigashad, mas ela começou a ficar quente quando a mão dele estava em seus seios novamente. Quando ele pousou em um telhado, o selvagem começou a carregar novamente, então ele tentou desviar. Mas então Erika viu um aeroporto na linha do disparo e disse a eles que ainda havia pessoas tentando evacuar de lá. Quando a criatura disparou, Claire usou uma barreira para bloqueá-lo antes de dizer a ele para combinar seus poderes com os dela para contrabalançar o disparo. Depois de redirecionarem os disparos, ele a colocou no chão e a ajudou a se manter de pé, pois suas reservas de energia estavam esgotadas. Mas Emilia interrompeu o romance deles para lembrá-los do monstro ainda furioso que ele estava lutando sozinho. Ele tentou proteger Lydie de um ataque criando uma barreira, mas a criatura a cortou e abriu seus mini-melões. Ao ver sua cicatriz, algumas das memórias de Hayato de repente voltaram e ele lembrou que Emily era Emilia, a garota do seu passado. Ele a salvou e disse para ela pegar Lydie, mas então ele foi arremessado contra o prédio. Antes que esse selvagem pudesse atacar Emilia, seu braço foi cortado quando Hayato entrou novamente no modo besta. Emilia tentou impedi-lo de enlouquecer, mas ele já havia cruzado essa linha e começou a tentar cortar a besta até que ela o empurrou para trás. Ele carregou sua espada para um disparo de plasma, mas raspou no ombro do monstro e foi desviado para Erika. Claire a salvou da explosão, mas enquanto Erika sentia suas zonas de amor formigando, Hayato estava perdendo o controle. No momento seguinte, Emilia o beijou, trazendo-o de volta à sanidade, antes de dizer para ele se concentrar em atacar o núcleo.
Quando a criatura começou a carregar novamente, Hayato transformou sua espada em uma mega katana de energia de plasma e cortou a besta ao meio, antes de desativar o armamento completo e cair nos braços de Emilia. Claire então apareceu e exigiu uma explicação para a transformação repentina de Emilia antes de embarcarem no avião de volta para a academia. Hayato encontrou-se com Karen depois de voltar para contar-lhe tudo, e deu-lhe o beijo habitual antes de voltar para seu dormitório para conversar com Emilia. Ela contou-lhe sobre o evento do seu passado em que foi atacada e infectada pelo vírus selvagem, e ele tentou sugá-lo, o que o fez ser infectado também. Embora a maioria das pessoas nunca pudesse se recuperar disso, aqueles como ele que conseguiam eram chamados de variantes e tinham pontuações de compatibilidade de 100 incrivelmente altas. Emilia disse a ele que estava trabalhando com Char para rastreá-lo desde o evento e fingiu ser um menino quando se matriculou para que pudessem ficar no mesmo quarto. Ele então perguntou sobre as lacunas em sua memória, e ela explicou que era um efeito colateral do vírus, assumindo o controle sempre que sua vida estava em perigo. Quando ela começou a agradecê-lo por salvá-la naquela época, ele se levantou para esconder sua madeira e ela tentou segui-lo, mas então ele desabou e segurou seus mini-melões para se apoiar. Vendo que provavelmente era um efeito da ativação do vírus, ela começou a usar seus sucos bucais para melhorar. Depois que ela explicou que estava basicamente dando a ele um antivírus, eles estavam prestes a continuar, mas então Claire entrou para lembrar Emilia das ordens para ela ficar em outro quarto e a encontrou montada em seu Gliese. Hayato se levantou para explicar, mas tropeçou em Emilia, e de alguma forma acabou beijando Claire enquanto manuseava seus melões. Depois de se afastar e pedir desculpas, ela não conseguiu mais repreendê-lo, e Emilia exigiu saber por quê. Ela então rastejou até Hayato para conseguir outro beijo, e acabou em uma discussão sobre direitos de beijo que acordou todo o dormitório. Mais tarde naquela noite, Sakura estava tomando banho enquanto sua gerente fazia uma ligação para a biacademia para alguns arranjos especiais antes de seu próximo concerto. Na arena de treinamento semanas depois, Hayato e Emilia estavam lutando contra Reishia e Fritz. Após uma das explosões de Fritz lhes dar uma abertura, Hayato avançou para um ataque surpresa, mas Fritz estava esperando com um canhão de braço. O perigo começou a ativar a maldição de Hayato, mas ele começou a ganhar controle sobre ela e a usou no último momento para lançar Fritz contra a parede. Depois que ele admitiu a derrota, Hayato respirou fundo para controlar a maldição e as garotas estavam enlouquecendo ao vê-lo. Depois que Emilia correu para elogiá-lo por ganhar controle sobre a maldição, Fritz e Reishia expressaram sua decepção por ainda não serem bons o suficiente para participar das seleções. Eles estavam tentando fazê-los ver o lado positivo quando Erika interrompeu para dizer a Hayato para se apresentar no escritório de Claire. Momentos depois, no escritório, ela disse a ele que Sakura havia solicitado pessoalmente que ele fosse seu guarda-costas para sua apresentação na ilha naquele fim de semana. Erika então disse a ele que os Savages provavelmente ainda estavam por perto e mostrou um clipe para mostrar que eles haviam derrotado apenas 3 dos 7 que haviam caído. Reconhecendo o perigo que os outros 4 poderiam representar para a ilha, ele aceitou a missão e fez um pedido especial. Karen estava praticando suas leituras mais tarde quando ele apareceu e teve que pedir para ela diminuir o volume, pois a notícia a deixou muito animada. Ela ficou feliz por ele e desejou poder ver Sakura também, então ele disse que também haviam feito arranjos especiais para ela ir ao concerto. Ao ouvir isso, ela decidiu que Claire tinha passado no teste de vibração, mas então ela lhe disse para evitar mulheres, pois suas habilidades de leitura de sorte previram uma má experiência com elas. Naquele fim de semana, ele acordou com Emilia em sua cama novamente, e ela imediatamente tentou marcar um encontro, esperando que ele estivesse livre naquela manhã. Infelizmente, ele teve que partir o coração dela, pois a missão estava marcada para aquela manhã. Então, ela fez beicinho por um momento e desejou-lhe sorte. Mais tarde, ele estava com Lid no aeroporto recebendo as instruções finais e garantindo que seu equipamento estava funcionando corretamente antes do avião de Sakura pousar. Depois de se cumprimentarem, eles passaram pelo aeroporto onde os fãs adoradores dela estavam causando uma debandada só para vê-la. No carro, pouco depois, ela o pegou olhando e perguntou se ele também era fã da música dela, mas ele explicou que ouvia principalmente Drake. Ele tentou falar sobre Karen, mas acabou falando coisas sem sentido e a fez rir enquanto Lid podia ver seus pontos de aura desaparecendo. Depois de chegar ao hotel, ele abriu a porta e ela teve que lembrá-lo de seu trabalho de verificar e garantir que estava seguro. Ele disse a ela que era seu primeiro dia no trabalho antes de se certificar de que o quarto estava livre e ajudar com suas malas enquanto ela se acomodava. No momento seguinte, ela perguntou se ele queria se casar e mostrou um clipe deletado de sua derrubada Savage durante a última missão. Aparentemente, ela estava obcecada por ele depois de ver sua força, por isso fez o pedido para que ele fosse seu guarda-costas. O pedido de casamento dela o chocou, e ela percebeu que havia outras preocupações na mente dele, então ela lhe deu o quadro completo. Eles basicamente se tornariam um casal poderoso que dominaria o mundo e desapareceria para passar o resto de seus dias em isolamento rico. Ele continuava tentando falar com ela, mas ela estava muito envolvida em explicar sua história de vida delirante, até que ele de repente aceitou tudo o que ela disse.
Ele então a encostou na parede e se inclinou para um beijo para selar o acordo, mas ela se acovardou e correu para o banheiro. Ele estava ouvindo a voz dela logo depois quando ela pediu um gravador para salvar seus novos versos. Ele estava tentando limpar depois dela quando ela saiu para pedir o gravador e deu a ele uma pequena olhada em seus atributos. Ela tentou voltar, mas então ela tropeçou no sabão e ele imediatamente correu para garantir que ela não tivesse quebrado o crânio. Depois de ver o plano ensaboado dela, ele lutou contra seus demônios enquanto entregava o gravador e ia controlar sua espada carregada. Momentos depois, ela saiu e pediu para ele avaliar sua roupa, mas depois que ele as avaliou sem absolutamente nenhum traço de risco, ela disse para ele melhorar seu jogo. Ele passou o resto do dia assistindo a ser uma estrela, e no final, ele a elogiou por ser tão recatada na forma como lidou com os eventos. Depois de verificar com Sophie para ter certeza de que ela não tinha mais nada agendado, ela disse para ela mostrar a ele o local do concerto. Ela chegou lá pouco depois e tentou falar com ele, mas seu enredo tinha fritado profundamente suas células cerebrais e afetado sua capacidade de falar corretamente. Ela então o fez assistir enquanto ela ativava seu 100 e decolava. Nesse momento, Chara apareceu com muitos, e explicou que eles foram chamados para ajudar, pois Sakura iria se apresentar com seu 100. Ela explicou que Sakura tinha a habilidade de criar um espaço onde podia fazer ilusões enquanto voava e cantava. Sophie então disse a ele que Char na verdade tinha salvado a vida de Sakura no passado, mas ela encarou isso como um dia normal de trabalho. Quando ela voltou e perguntou o que ele achava, seus neurônios estavam funcionais o suficiente para ele lhe dar um elogio adequado. Antes do pôr do sol, ele ligou para Claire para dizer que estava saindo até o meio-dia do dia seguinte, e ela pediu para encontrá-lo na manhã seguinte. Depois de voltar para o dormitório e não ver ninguém, ele decidiu entrar no banho. Mas então, ele viu Emilia e tentou sair. Ela pediu para compartilhar, então ele entrou e virou-se de costas para esconder seu tijolo. Ao ouvir que ele chamava Sakura pelo primeiro nome, ela fez com que ele lhe desse um nome especial, e disse para ele olhar sua cicatriz. Enquanto ela explicava como estava quase totalmente curada, os olhos dele estavam em outras coisas. Então ela os desviou como se não quisesse que ele olhasse desde o início. Quando ele a convidou para sair com ele na ilha após sua reunião com Claire, ela ficou animada e acabou empurrando-o para a água, onde suas mãos encontraram novamente os melões dela. Enquanto Sakura fazia uma oração para seu concerto mais tarde naquela noite, um grupo de variantes eliminou um Savage enquanto fazia seus próprios planos para o concerto. No dia seguinte, Sakura havia transformado seu quarto em uma bagunça inspiradora e estava relembrando os primeiros anos de aprendizado de música com sua mãe. Hayato estava na casa de verão de Claire naquela manhã, tentando manter seus demônios sob controle enquanto Erika aplicava protetor solar em seu corpo. Vendo suas dificuldades, Claire decidiu dar-lhe uma espiada e não ouviu Erika dizendo que seus melões estavam à mostra até que fosse tarde demais, pois ele já tinha visto cada centímetro de seus seios desafiando a gravidade. Enquanto ela gritava de vergonha, Lydie pulou para fora da piscina e correu para tirar as lembranças dos melões de Claire da cabeça de Hayato. Depois que ela tropeçou, ela estava tentando encontrá-lo. Mas então, Claire o apontou e ela percebeu que ele estava cheirando seu lugar sagrado. Ela estourou suas bolas como punição. E quando Chris chegou lá, Hayato estava a meio caminho do reino espiritual. Momentos depois, Claire contou a ele sobre o roubo de 100 pedras que Sakura tinha planejado usar durante o último concerto. Aconteceu durante o ataque do Savage, mas eles tinham acabado de receber a informação. Então, ela disse para ele ficar atento, pois as pedras eram muito valiosas, o que significava que os culpados provavelmente estavam planejando atacar novamente. Com os assuntos oficiais resolvidos, Claire contou-lhe algo mais importante que precisava de sua atenção urgente e exigiu uma corrida de natação enquanto Chris trazia o Speedo que tinham preparado especialmente para ele. Momentos depois, Claire estava em uma boia tentando encontrá-lo e percebeu que ele havia escapado. Ele estava no distrito comercial esperando por Emilia, que apareceu momentos depois e disse para ele tratá-la como uma garota, já que estavam longe o suficiente da academia para manter seu segredo. Depois que ele elogiou sua roupa, ela agradeceu e o levou para trocar de roupa. Ele então se juntou a ela para comprar colares e comprou um para ela, que ela afirmou ser prova de que ele a possuía. Ele estava prestes a sair quando viu Fritz com Aisha, então eles se esconderam em um provador para proteger o segredo de Emilia de se vestir como homem. Ela começou a ficar um pouco confortável demais com ele tão perto dela e queria ir direto ao assunto, então ele a lembrou da pena de prisão por indecência pública. Eles estavam em um parque logo depois, e ele estava tentando recuperar o fôlego, então Emilia saiu para buscar bebidas. Ele então recebeu uma ligação de Claire, que queria contar sobre o desaparecimento repentino de Sakura do quarto. Ela havia deixado uma carta para Sofal, mas com os selvagens ainda provavelmente à solta, eles precisavam encontrá-la rapidamente. Então, ela disse para ele se preparar para qualquer chamada repentina para seu deslocamento. Ela também estava espionando ele com a câmera e exigiu ser levada para um encontro de compras. Depois que ele aceitou, ela mal conseguiu esconder sua empolgação, mas quando Chris apareceu, ela voltou ao seu tom padrão e disse para ele ficar pronto. Ele tinha acabado de desligar e estava pensando em Sakura quando ela pegou o telefone e disse que estava procurando por ele. Depois de explicar que tinha colocado um rastreador GPS no telefone dele, eles saíram e Emilia voltou segundos depois com as bebidas.
Ele já estava no carro naquela altura, e enviou uma mensagem para ela explicando as coisas antes de pegar o telefone de Sakura para dizer a Sofal para não se preocupar. Claire ouviu sobre isso momentos depois, e começou a perceber que tinha que fazer mais do que balançar seus melões para fazer Hayato ser dela. Sakura levou Hayato ao grande cânion da ilha e disse que era porque tinha memórias de infância lá com sua mãe. Ela agradeceu a ele por salvar a ilha novamente, e eles passaram o resto da manhã falando sobre suas memórias de infância enquanto olhavam para o cânion. Quando ele mencionou o nome de Karen durante a conversa, ela ficou chocada e perguntou se eles eram os irmãos no abrigo durante o segundo ataque selvagem. Ela cantou para eles naquela época, e embora não se lembrasse do nome dele, o elogio dele sobre seu canto foi o que a fez focar em se tornar uma idol. Ela então contou a ele que seu pai distante a levou embora logo depois disso, mas ela adoeceu e perdeu a voz devido a uma infecção por um vírus desconhecido como Karen. O então pai dela a vendeu para uma instalação de pesquisa em Wasteland. Lá, ela e algumas outras crianças foram injetadas com um antiviral feito de fluido selvagem, sob as ordens de Vitaly, o diretor do laboratório. Enquanto ela melhorou e recuperou a voz, a maioria das crianças não teve tanta sorte. Aqueles como ela que sobreviveram então se tornaram cobaias e continuaram a receber injeções enquanto Vitaly visava criar exterminadores artificialmente. A maioria das crianças começou a ficar instável, mas então ela percebeu que sua voz os acalmava e a usou para ajudá-los. Apesar disso, todas as crianças lentamente sucumbiram à infecção até que Sofal a encontrou um dia e a levou embora. Ao ouvir isso, ele explicou que também era uma variante como ela, e ela começou a juntar os detalhes de sua infância extremamente traumática para parecerem almas gêmeas. As histórias deram a ela inspiração para um álbum ao estilo de Taylor Swift, então ela disse a ele para pegar as malas, e eles pegaram um ônibus para voltar. Após o pôr do sol, ainda estavam na estrada, e ela foi lhe dizer algo, mas então o ônibus bateu e um selvagem apareceu. Usou uma explosão para derrubar o ônibus e se preparou para enviar os pombinhos para a vida após a morte. Momentos depois, Hayato estava lutando sozinho contra o selvagem enquanto Sakura e os outros passageiros assistiam de uma distância segura. Nessa altura, Claire e as garotas tinham chegado à sala de controle, onde Chris as informou sobre a situação e fez um pedido para que caçadores próximos fossem até a localização de Hayato. Hayato conseguiu bloquear os ataques do monstro, mas a força dele o forçou a recuar. Quando começou a carregar o canhão de boca, ele se preparou para enfrentá-lo, mas então Sakura correu e ativou seu Sen para bloquear a explosão. Com isso, ele energizou sua espada e avançou para atacar o núcleo do monstro, forçando sua lâmina em seu crânio, até que o núcleo explodisse. Depois que o selvagem caiu, Sakura pulou sobre ele e começou a declarar seu amor novamente, enquanto os passageiros assistiam. No momento seguinte, um selvagem maior apareceu e começou a se preparar para um ataque. Sakura ativou o escudo novamente, mas a explosão foi muito forte e a empurrou de volta para os braços dele. Antes que pudesse atacar novamente, levou um míssil no rosto e Hayato viu Fritz, que tinha aparecido com Rishia, para lhe dar apoio. Depois que o ataque dela derrubou as pernas do monstro, seu braço foi cortado por Emilia, que também apareceu para ajudar. Antes que ele pudesse terminar de agradecê-la, ela se colocou entre ele e Sakura, e disse que deveriam se concentrar na luta. O selvagem começou a se levantar novamente, então Rishi avançou com outro soco sônico que o empurrou o suficiente para Emilia arrancar o segundo braço e deixá-lo exposto a um disparo de míssil no rosto de Fritz. Rishia tentou usar um chute voador para atingir o núcleo, mas não conseguiu, então Emilia tentou usar sua flecha. Mas o selvagem bloqueou e terminou de regenerar seus braços. Depois que Emilia explicou suas habilidades para Hayato, ela se preparou para tirar os braços novamente e disse a Hayato para se preparar para o golpe final. Ele verificou com Sakura para ter certeza de que ela ficaria bem sozinha e quase teve a cabeça cortada por Emilia, que estava ficando suspeita de seu relacionamento com ela. Fritz interrompeu o interrogatório para lembrá-los da máquina de morte regenerativa que eles tinham que enfrentar e correu para iniciar o segundo ataque. Depois que Reishi usou um gancho desagradável para deslocar o maxilar, Emilia arrancou seus braços novamente e Hayato pulou para acabar com ele, mas foi esbofeteado no ar. Antes que pudessem entender a velocidade de regeneração, ele se preparou para um ataque, mas quando Sakura mandou parar, ele reagiu à voz dela. Hayato aproveitou a abertura para avançar em outra tentativa, mas então uma das variantes da noite anterior apareceu e o chutou contra uma parede. Sakura estava tentando acordá-lo quando outra variante apareceu e escaneou sua espada antes de criar uma réplica. Quando o selvagem disparou uma explosão de energia, o Sr. Dente de Motosserra a desviou, e a terceira variante bloqueou para que não atingisse os civis antes que a segunda invadisse seu núcleo e usasse um comando para explodi-lo. Quando Nessat continuou a derramar os fluidos do selvagem, Reishia disse-lhe para parar e correu para detê-la, mas foi nocauteada por um frisbee mortal. Fritz tentou acertá-la com um disparo de míssil, mas também foi derrubado, então Emilia se energizou para lidar com a situação e Hayato avançou para bloquear o ataque de Krovan.
Ele se lembrou do que Claire disse sobre os ladrões do último concerto, mas antes que pudesse perguntar, Crovan se energizou e triplicou sua velocidade para um ataque ainda mais forte que empurrou Hayato para o chão. Emilia se distraiu e uma de suas lâminas foi jogada para longe, mas antes que Crovan pudesse atingi-la, ela transformou a lâmina em um blaster e o atingiu antes de enviar outro tiro para Crovan. Depois que ele bloqueou, Nessar terminou de pegar o núcleo do selvagem e sentiu reforços chegando, então ela jogou metade para Crovan, e ele disse algo sobre a Itália antes de partirem. Momentos depois, a equipe de resgate chegou e logo em seguida foram ver Claire e os outros, que explicaram que o esquadrão de Crovan era uma unidade de caçadores trabalhando para uma organização ilegal para coletar núcleos de selvagens. Char então explicou que os núcleos tinham a mesma estrutura molecular que as pedras usadas para ativar o 100 deles. Claire era contra contar a eles sobre isso, mas Char já tinha contado tudo e terminou explicando que os núcleos dos selvagens eram capazes de triplicar as forças de um país, razão pela qual caçadores furtivos como o esquadrão de Crovan estavam sendo enviados para obtê-los. Com isso dito, Hayato queria saber como Fritz chegou lá com Reishia, e Emilia disse a ele que foi ela quem o convocou após receber o pedido de reforço. Claire também era contra enviar estudantes regulares, mas como ambos saíram com seus órgãos intactos, ela decidiu considerar a inscrição deles para participar das seleções. Mais tarde, Hayato saiu com Emilia enquanto Sakura estava no local do concerto com Sofo após o último ensaio. Hayato estava com Karen logo após receber aulas de líder de torcida antes do concerto, quando recebeu uma mensagem de Sakura e foi se encontrar com ela na praia. Depois que ele contou a ela sobre o vício de Karen em suas músicas, ela disse a ele que seus fãs na verdade não estavam interessados apenas no canto dela. Muitas pessoas estavam infectadas com o vírus selvagem, e isso facilitava a conexão dela com seus corações como uma variante. Então ela sempre pensou que eles só a amavam porque ela, discretamente, os estava manipulando para gostarem de sua música. Ele tentou fazê-la se sentir melhor por ser uma Taylor Swift que hackeia cérebros, mas ela o lembrou da reação dos selvagens à sua voz, o que a fez lembrar da verdade. Ele então usou o tempo do passado deles, quando elogiou sua voz antes de ela se tornar uma variante, para fazê-la se sentir melhor, e ela prometeu dar o seu melhor no concerto. Na noite seguinte, ela usou seu 100% para fazer o melhor show que seus fãs já tinham visto, e Karen não se cansava disso. Ela então cantou a música daquele dia no abrigo, e Karen lembrou quem ela era enquanto Sofo e Char assistiam como adolescentes deslumbrados. Pessoas de todo o mundo, assim como Claire e as meninas, assistiram à sua apresentação e até Liza se apaixonou por sua voz quando ela finalmente abraçou seus poderes e deu a todos um show para lembrar. No dia seguinte, todos estavam no aeroporto, assistindo enquanto ela assinava um autógrafo para Karen enquanto falavam sobre aquele dia, e prometeram cantar juntas um dia. Sofio falou com Char sobre as habilidades de Sakura, e ela prometeu investigar. Ela então se despediu de Hayato e o puxou para um beijo que chocou o resto deles antes de entrar no avião, prometendo voltar em breve. Dias depois, Hayato acordou em sua cama e a encontrou sentada em sua espada. Depois de insistir para descobrir por que ela já estava de volta, Claire apareceu e exigiu respostas, então ela se agarrou a ele por segurança, bem antes de Emilia também entrar e acabar tentando arrancar seu braço, e todos lutaram por um pedaço de sua salsicha Magnum. Semanas depois, Hayato estava em uma praia longe da academia com a turma. Sakura apareceu e perguntou o que ele achava do seu maiô, mas seu foco estava principalmente em Miharu, que veio cuidar de Karen com seus peitos de mamãe desafiando a gravidade. Sakura puxou sua atenção pressionando o braço dele entre seus seios de tamanho médio, e Emilia, que mal tinha melões para mostrar, tentou impedi-la. Depois de dar a Emilia um trabalho que ela poderia fazer para compensar sua falta de estrogênio, Sakura o arrastou para a água para brincar enquanto Emilia observava e amaldiçoava sua mãe por ter passado os genes errados. Claire estava relaxando à sombra com as garotas quando Emilia viu seus mega melões à mostra e a acusou de tentar mexer com a cabeça de Hayato. Enquanto os outros aproveitavam a água, Sakura decidiu preparar o almoço e deu a ele uma boa olhada em seus bolos depois de sair. Ela estava com Emilia momentos depois, explicando como tinha entrado na academia para se tornar a noiva de Hayato. Quando Emilia prometeu impedi-la, Sakura exigiu saber por que ela estava obcecada por Hayato, apesar de ser um menino. Emilia ainda estava mantendo sua verdadeira identidade em segredo de todos eles, e disse que eram simplesmente amigos de infância. Eles então começaram uma discussão sobre qual relacionamento tinha mais importância, até que Karen usou o argumento de irmã para dominar o desafio. Depois que todos almoçaram, Fritz deixou a imagem de seu mini Packer em um speedo enquanto os convidava para uma partida de vôlei. Reisia começou o jogo, mas seu saque quase derrubou a salsicha de Hayato, e Emilia ficou imediatamente irritada com ela por tentar tirar a salsicha que ela estava tentando devorar. Enquanto começaram a usar seus poderes para jogar, Erika estava prestes a se divertir muito com os palitos de Claire e bolos de arroz. Depois que Lyd pegou e começou a passar óleo nas baquetas de Claire, Erika tentou esfregar mais do que ela, até que Claire mandou elas pararem.
Ela estava tentando embrulhar seus melões quando Hayato colidiu com ela enquanto tentava pegar a bola. Por algum motivo, ele não conseguia tirar o rosto dos melões dela e continuou lutando até que um helicóptero da sede da Waslon apareceu. O loiro príncipe encantado que roubou seu ex apareceu, e eles perceberam que ele era Judá, o irmão mais velho de Claire e o CEO da Waslon. Depois de elogiar seu maiô, ele se apresentou a Hayato antes de dizer algo sobre ele possuir o sangue divino. Ele também elogiou os outros pelas missões recentes e desejou-lhe sorte antes de levar Claire de volta para a academia. Dias depois, Hayato estava caminhando com Emilia quando receberam uma mensagem de Claire e foram ao escritório do conselho, onde ela explicou que uma equipe anti-Savage estava sendo formada e que eles deveriam se juntar à equipe. Fritz e Hazel estavam confusos sobre o motivo de também terem sido chamados, então ela lhes disse que o pedido deles para participar das seleções havia sido aceito, e que eles também iriam participar da missão. Eles tinham acabado de sair do escritório e estavam discutindo uma sessão de treinamento quando Judar pediu um momento do tempo de Hayato. No caminho de elevador para baixo, ele perguntou se Hayato sabia sobre a fonte de energia da academia, e ele disse que era um reator, mas Judar disse que isso era apenas uma história de encobrimento. Depois de chegar ao andar secreto, Judar explicou que a academia precisava de mais energia do que um reator poderia fornecer antes de digitar uma senha e abrir uma sala, onde ele viu um casulo brilhante. Quando ele se aproximou e percebeu que havia uma garota dentro, Judar explicou que ela era quem fornecia energia para toda a academia, e era na verdade Liza, a primeira exterminadora e variante criada pelo homem. A próxima revelação foi que Liza era na verdade a irmãzinha dele e de Claire. Nesse momento, Claire apareceu e apontou uma Glock para o rosto dele, enquanto exigia saber por que ele trouxe Hayato para ver Liza. Ele disse que Hayato tinha potencial para se tornar um dos principais Slayers de Waslon, e como tal, merecia saber a verdade sobre Liza. Ele também falou sobre o sangue divino que mencionou na praia, que ele afirmou ser a resposta para despertar Liza. Depois de sugerir a ideia de que ele possivelmente teria que beijá-la para tirá-la de seu sono profundo, ele disse para tentar liberar um pouco de sua energia no casulo, e embora tenha feito o casulo brilhar, a liberação não foi suficiente para acordá-la. Judir contou a ele sobre Vitali, o líder da organização ilegal de caçadores com quem aparentemente tinha um histórico e planejava capturar. Claire tentou perguntar mais sobre isso, mas então ele mudou de assunto e sugeriu trazer Hayato para a casa da família para jantar, para que pudessem discutir planos de casamento entre ele e Claire. Depois que ele saiu, eles tiveram uma viagem de elevador muito constrangedora de volta e ela disse a ele para manter tudo o que tinham mostrado em segredo antes de sair. Em um avião pouco depois, eles foram informados sobre a missão com um mapa mostrando sinais de atividade de 50 selvagens perto da cidade onde Lu nasceu. Claire disse-lhes para esperar a equipe de Crovan e explicou que Judith estava por trás deles serem designados para a missão, já que eles haviam lutado contra Crovan antes. Depois de chegar à base, eles estavam tentando entrar no acampamento quando alguém emboscou Emilia e a atacou com um abraço enquanto a chamava de princesa e tentava rasgar suas roupas. Depois de puxá-la para o lado, Hayato tentou falar com Cláudia, mas ela mandou ele calar a boca patriarcal para que pudesse falar com Emilia. Emilia então disse para ela tentar novamente, então ela se apresentou formalmente como uma amiga de infância dela de Gudenberg e o deixou no vácuo enquanto imediatamente voltava a conversar com Emilia. Quando ela continuou chamando-a de princesa, Hayato perguntou sobre isso, e ela finalmente revelou o segredo que estava guardando dele. Emilia mentiu sobre seu sobrenome quando se conheceram para esconder o fato de que ela era, na verdade, a terceira princesa de Gudenberg. Depois de se desculpar por ter mentido para ele, Cláudia perguntou quando ela planejava voltar para casa, e ela disse que nunca planejava voltar à vida como realeza. Experiências diárias de quase morte enquanto tentava ser a principal bandida no harém de Hayato faziam muito mais sentido para ela. E Cláudia experimentou o verdadeiro terror pela primeira vez ao ouvir a explicação. Depois de correr para Hayato, Cláudia perdeu o controle e decidiu desafiar Hayato para um duelo por causa de Amelia. Ele achou que ela estava blefando, mas momentos depois, ele estava em um dojo com uma espada de madeira, enquanto ela segurava um mangual com nada além de sede de sangue nos olhos. Assim que terminaram de discutir as regras, Emilia desejou-lhe sorte e o atendente do dojo sinalizou para começar. Depois que ele bloqueou o primeiro golpe dela, ela estava tentando fazer Emilia assistir a ela. Mas ao ver que Emilia estava torcendo por ele, ela decidiu ficar séria e continuou tentando arrancar a cabeça dele enquanto o agredia verbalmente ao mesmo tempo. Ela então deu um passo para trás e começou a lançar tornados para afetar sua visão, enquanto ele se concentrava em seu chakra. Quando o massa passou pelos tornados, ele a cortou e a enviou voando em direção ao crânio dela. O atendente do dojo deu a vitória a ele e Emilia o abraçou animadamente, mas então Cláudia se levantou novamente e continuou tentando conseguir mais, até que Emilia disse a ela que nunca voltaria para Gudenberg. Após mais uma eliminação cheia de lágrimas, ela jurou se vingar de Hayato e saiu correndo.
Mais tarde naquela noite, Hayato estava andando pela cidade com Emilia, falando sobre ela ser uma princesa, enquanto Crowvan e sua equipe os seguiam. No dia seguinte, eles receberam o último briefing sobre a missão e as designações das equipes. Emilia não estava muito animada por ter Cláudia na mesma equipe, mas estava empolgada para continuar tentando levá-la de volta a Gudenberg e desafiou Hayato para outra competição de habilidade no campo de batalha. Percebendo os problemas de apego dela, Claire teve que explicar que ser uma psicopata obcecada poderia arruinar a missão deles e ofereceu um aperto de mão para ter certeza de que ela ainda tinha células cerebrais suficientes para entender o que estava dizendo. Depois que Fritz veio com as garotas para ver se conseguia mais mulheres em sua equipe, Lou disse: "Os helicópteros foram ativados e Claire agradeceu a ela pelo apoio." Momentos depois, estavam na floresta, onde Claire iniciou a missão fumando o primeiro selvagem que viram. Hayato e Amelia queriam derrubar o segundo, mas Cláudia avançou, ativou seu 100 e usou o maço para expor seu núcleo e reorganizar suas entranhas. Ela então deu a Amelia a chance de usar seu machado para explodir o núcleo. Depois que caiu, Cláudia saltou sobre Amelia antes de explicar que ela era melhor que Hayato, e Erika fez uma varredura rápida que mostrou que não havia caçadores na área, exceto os 2 que eles haviam derrubado. Enquanto Claire discutia a mudança de local, Hayato estava espiando e o esquadrão de Crowvan estava em um terreno mais alto observando-os. Do outro lado da floresta, Risha estava estourando cabeças com Ali enquanto Fritz assistia como um orgulhoso mentor. Mais tarde, a equipe de Hayato estava de volta ao acampamento e Cláudia começou a retratá-lo como um peso morto para que Amelia parasse de estar obcecada. Depois que Hayato aceitou ser um peso morto para deixá-los aproveitar os holofotes, Amelia encontrou um novo motivo para amá-lo ainda mais, e Cláudia disse-lhes para parar com a conversa Sigma. Erika então lhes disse para esperar chuva à noite, e Claire esperava que fosse uma garoa leve. Então, quando anoiteceu, ela discutiu as novas divisões de equipe para alternar as horas de descanso. Amelia tentou ficar com Hayato, mas ela imediatamente o separou e Cláudia explicou que era uma má ideia deixá-lo sozinho com qualquer garota antes de pegar Amelia. Amelia acabou ficando com Erika enquanto Hayato estava com Claire e Cláudia, tentando descansar um pouco. Quando ele começou a olhar para a boca dela, ela percebeu seus pensamentos cultos e disse-lhe para manter as mãos no futon para não tentar nada estranho enquanto ela dormia. Horas depois, a leve chuva parou e Erika estava dando uma estimativa sobre os selvagens que ainda tinham que parar. Claire então trocou com eles, então Erika arrastou Amelia para descansar enquanto Hayato foi observar as estrelas com Claire e falar sobre suas irmãs. Cláudia interrompeu a conversa para perguntar se precisavam de privacidade para levar a discussão a outro nível antes de dizer que tinha visto algo na floresta. Ela se ofereceu para ficar para trás para que pudessem aplaudir um ao outro se o clima estivesse certo, e Claire tentou esconder seu desejo óbvio por um pouco de carne de Hayato. Depois que eles saíram, Crowvan ativou um bloqueador de sinal bem antes de Claire e Hayato encontrarem um selvagem. Ela tentou avisar Cláudia, mas não conseguiu, então decidiram lidar com isso sozinhos. Claire disparou com seu 100 antes de ativar o canhão Buster enquanto avançava. Depois que ela escorregou e molhou seus pães de baunilha em uma poça, o selvagem tentou arrancar suas entranhas, mas Hayato chegou primeiro. Momentos depois, ela estava andando pela floresta com seus pães parecendo que tinham sido mergulhados em chocolate enquanto agradecia a ele, e decidia se lavar no lago. Amelia estava surtando de volta no acampamento, então Cláudia a chamou e disse que Hayato estava em um encontro com Claire para piorar as coisas. No lago, Claire transformou uma simples lavagem em um mergulho pelado, e Hayato estava achando difícil controlar seus demônios. Enquanto Claire explicava como seus melões se sentiam bem na água, Cláudia estava dizendo a Amelia para voltar para casa com ela, mas ela ainda se recusava e dizia que estava pronta para ir à guerra pelo Magnum de Hayato. De volta ao lago, a dupla havia avançado para uma conversa profunda sobre o efeito dos poderes variantes de Hayato, e Claire ficou emocionada ao lembrar que Liza tinha o mesmo problema. Liza foi injetada com fluidos selvagens antes mesmo de nascer, e a mãe delas foi a psicopata que sugeriu o experimento para transformá-las em armas. Um dia no passado, Claire ficou presa durante uma luta com um selvagem, mas antes que ele pudesse pegá-la, Liza liberou uma explosão de energia insana para salvá-la e acabou em estado de coma. Claire disse a ele que tinha se tornado uma ferramenta para Goethe desde então, e foi por isso que se tornou capitã da academia para proteger Liza. Depois de contar a história, ela perguntou se ele pensava menos dela por fazer demais o tempo todo, quando tudo o que ela realmente queria era proteger Liza. Ele então disse que só entrou na academia por Karen e que ia continuar lutando para que ela fosse tratada, e Claire começou a pensar em fazer um treino com ele na água. Depois que ela se levantou, uma chamada de emergência chegou, e ele estava tentando atendê-la quando ela correu e colidiu com ele. A mão dele acabou em seus seios e ele deu uma leve apertada antes de um breve momento de silêncio, até que os neurônios dela se reativaram e ela pulou dele. Depois de entregar o traje dela, ele se afastou para atender a chamada e ouviu que um grupo de caçadores estava eliminando suas equipes. Claire suspeitou que fosse a equipe de Crowvan, e então viram um sinalizador de Fritz.
então ela disse a ele para voltar ao acampamento enquanto planejava ajudar a equipe de Fritz. Depois que Fritz disse a Nacria que os reforços estavam chegando, ela o nocauteou enquanto Krovan disse a Lid para recuar. Ela recusou, então Krovan ativou o modo variante e a derrubou, mas ele não conseguiu dar o golpe final. Um feixe de plasma de Erika o impediu. Ela pediu desculpas a Lid por estar atrasada antes de desmaiar e ofereceu a Krovan um acordo garantindo a segurança de sua equipe em troca de informações sobre Vitaly. Nacria tentou atacá-la, então ela deu a ela uma amostra do verdadeiro poder e ofereceu-lhes outra chance de aceitar o acordo. Nesse momento, começou a chover novamente, e ele disse às garotas que seus amuletos de sorte estavam funcionando. Nessato ativou seus olhos cibernéticos e usou as armas que criaram para explodir os canhões de Claire, mas ela ainda tinha 2 e disparou contra Krovan. Ele sobreviveu à explosão e disse que a chuva tinha enfraquecido o disparo de Claire, então ela tentou usar seu canhão Buster, mas ele foi rápido demais e a derrubou antes que ela pudesse atingi-lo. Quando ele estava prestes a dar o golpe final, foi empurrado para trás e envolvido pelas correntes de Erika. Hayato e as garotas também apareceram e capturaram Nessa e Nacri. Então Claire recuperou a coragem e disse-lhes para se renderem. Krovan então disse a ela para beijar seus pães de chocolate e se libertou das correntes antes que as garotas também se soltassem. Nessat imediatamente duplicou os canhões de Claire e atacou Cláudia enquanto Krovan tentou atacar Claire novamente, e acabou em uma batalha de testosterona contra Hayato. Nacri tentou atacar Amélia, mas ela usou suas lâminas para prendê-la na rocha e disse para se render. Nacri disse que preferia morrer, então Amélia largou as armas e usou um gancho para literalmente jogá-la para trás. Nessat assumiu com seus canhões, mas Amélia desviou facilmente dos tiros antes de destruir os canhões e fazê-los explodir em seu rosto. Nessat tentou usar seus poderes novamente, então Amélia ameaçou arrancar o olho e começou a agir como uma policial boa, dizendo para ela usar os olhos para assistir 90 recaps. Ouvindo seu discurso de Dama da Justiça, Krovan ficou irritado e tentou descontar sua raiva em Hayato, mas mal conseguiu acertar golpes, pois a defesa de Hayato era impenetrável. Enquanto ele começava a perder o controle durante o ataque, Hayato começou a ver memórias do seu passado. Krovan e as garotas eram escravos em Oman anos atrás, até o dia em que decidiram fugir juntos. Eles mal estavam conseguindo atravessar o deserto quando Nessat tropeçou e algo ficou preso em seu olho. Logo depois, encontraram a Vitaly, que ofereceu restaurar sua visão com um poder especial dos fluidos Savage que, segundo ela, lhes daria liberdade. Hayato então tentou acalmá-lo e começou a se energizar enquanto também se lembrava de sua vida e das pessoas por quem estava lutando. Ele ativou seu armamento corporal completo e usou seu poder para lançar um corte de plasma em Krovan, mas ele bloqueou o dano e avançou para contra-atacar. Outro corte de Hayato funcionou e o derrubou, mas ele ainda se levantou e começou a se carregar com todo o poder variante que lhe restava. Depois de atacar Hayato e ser repelido novamente, ele vomitou parte de suas entranhas e Claire disse para ele se acalmar. No momento seguinte, eles ouviram um som e viram um Savage sair da água antes de criar asas e carregar um canhão de boca para disparar em um dos acampamentos da equipe. Depois que começou a carregar novamente, Claire estava tentando descobrir o próximo movimento quando viu uma bolsa com centenas que Krovan havia jogado para ela e ouviu sua proposta de trégua. Em troca, ele queria eliminar o Savage para que pudessem pegar seu núcleo. Ele começou a se energizar e chegou perto da insanidade total antes de decolar. Assim que ele atingiu a barreira do Savage, eles perceberam que era forte demais para um único lutador, e tentaram dizer a ele para parar, mas ele estava tão absorto que nem os ouviu e continuou tentando cortar a barreira enquanto delirava sobre como o núcleo poderia finalmente libertá-los. Eventualmente, a criatura o empurrou para trás e usou seu canhão de boca para lançá-lo longe. Felizmente, Hayato foi rápido o suficiente para pegá-lo quando ele estava prestes a se tornar um com a natureza. Ele não esperava ser salvo, então Hayato contou a ele sobre sua missão de transformar o mundo em uma grande festa de chá de unicórnio e, sem querer, encantou Missa. Krovan então pediu sua ajuda para proteger suas garotas bem antes do Savage começar a carregar novamente. Claire usou seu canhão Buster e recebeu a ajuda dos outros, mas eles não conseguiram romper a barreira. Então Erika sugeriu um ataque combinado com todos os Slayers na área. Com as comunicações ainda bloqueadas, eles pediram a Krovan para desligar o bloqueador, pois essa era a única maneira de conseguirem. Então Missa o desativou. Depois que Erika se conectou com outros Slayers, Claire pediu para ser conectada com Char para que pudessem calcular a força da explosão necessária para romper a barreira. Assim que conseguiu, Claire notificou todos os outros Slayers e disse para se posicionarem enquanto Hayato daria o golpe final. Assim que todos começaram a carregar, o Savage fez o mesmo e soltou uma explosão logo antes de todos dispararem contra ele. Eles não conseguiram romper a barreira e Char explicou que alguns dos Slayers foram atingidos logo antes do disparo, então não tinham mais poder de fogo suficiente.
Claire pensou que não tinham mais opções, mas então Char deu-lhes uma alternativa de Lysa que envolvia os sucos bucais de Hayato. Percebendo que estavam sugerindo um beijo entre eles para que Hayato desse a Claire alguns de seus poderes variantes, Amelia deixou sua oposição bem clara. Hayato mal conseguia manter contato visual com ela, então Claire disse-lhe para agir como um adulto e eles se afastaram para a troca de poder induzida pelo beijo. Assim que sentiu os poderes dele dentro dela, Claire avisou o resto para começarem a recarregar novamente, enquanto a criatura também começava a preparar outro ataque. Desta vez, eles deram o primeiro golpe, e Claire usou seus poderes para triplicar a força do disparo do seu canhão até romper a barreira. Hayato imediatamente assumiu o controle e se energizou antes de carregar sua armadura completa. Quando a criatura começou a atacá-lo, ele sentiu que estava perdendo o controle e lutou com todas as suas forças até chegar perto o suficiente para carregar sua espada antes de cortar a cabeça do Savage e destruir o núcleo. Depois que ele e o Savage caíram no lago, Amelia mergulhou atrás dele e o viu logo antes de chegar à Fossa das Marianas. Ele havia desmaiado e claramente precisava de oxigênio, mas Amelia teve a brilhante ideia de roubar um beijo para si enquanto as células cerebrais dele estavam se afogando. Ao pôr do sol, os caçadores feridos estavam se recuperando enquanto Claire estava com Erika, que queria saber por que Judir queria que Crovan e suas garotas fossem levados de volta para a academia com eles. Mais tarde, no hospital da academia, Char disse a Amelia que Hayato acordaria eventualmente antes de sair, e Amelia tentou falar com ele antes de se inclinar para outro beijo. No momento seguinte, Karen e Sakura entraram e queriam saber o que ela estava fazendo, já que ainda estava fingindo ser um menino. Ela disse a elas que havia um inseto no rosto dele e Karen acreditou, mas as células cerebrais de Sakura já tinham amadurecido o suficiente para sentir o cheiro de uma mentira. Nesse momento, Hayato acordou e a salvou de qualquer interrogatório adicional. Enquanto isso, Vitaly acabou de perceber que Crovan e as garotas eles não estavam voltando, então ela decidiu começar seus planos. De volta à floresta na noite anterior, Ali teve seus muitos bolos espalhados pelo chão e seu parceiro mago acordado tentou defendê-la. Ela tinha acabado de perceber que o Savage não tinha um núcleo quando foi atingida por ondas sonoras e foi nocauteada por Vitaly. No escritório de Claire mais tarde, Amelia queria dar a ela alguns dos lanches que pegou no caminho de volta, mas Char estava devorando-os como um aspirador de pó. Hayato então perguntou sobre a equipe de Crovan, e Claire disse que eles estavam relaxando em uma instalação subterrânea sob vigilância. Ela então contou que haviam encontrado o laboratório de Vitaly, mas ela já tinha deixado o local quando as tropas chegaram lá. Char disse que seus esforços para analisar os dados encontrados no laboratório foram inúteis, pois a maioria dos dados importantes já havia sido apagada. Claire então contou a eles sobre o próximo festival da academia, onde planejavam ter Slayers de várias filiais globais como segurança para evitar surpresas de Vitaly. Sakura revelou que iria se apresentar no festival e tinha uma surpresa especial planejada para Hayato. Erika então deu a eles os detalhes dos preparativos que estavam sendo feitos e disse para tomarem cuidado com os robôs de limpeza espalhados pelos corredores. Não! Na pista, logo depois, eles foram dar as boas-vindas a Cláudia, que imediatamente pulou e tentou beijar Emília, até quase rasgar seu rosto ao meio. Wendy saiu depois dela e encontrou-se com Fritz e Razia, que estavam se perguntando o que aconteceu com Ellie. Ela disse que não havia desde a missão, então eles se ofereceram para ajudar com qualquer coisa que ela precisasse. Enquanto os estudantes passaram o resto do dia preparando o festival, Hayato e os outros Slayers receberam suas tarefas de Claire. Naquela noite, ele tinha acabado de dar entrada no hospital quando viu Sakura e a seguiu até ela entrar no quarto de Karen. Quando chegou lá, viu um estúdio inteiro montado no quarto dela e descobriu que Karen iria cantar no festival. Essa era a surpresa de que Sakura estava falando, mas ele estava preocupado com a saúde dela afetando isso. Ela então mostrou a ele uma senha, chamada de Carta Divina, que Sakura explicou que a ajudaria a se mover livremente sem a cadeira de rodas Charles Xavier. Ele ficou chocado ao ouvir que ela poderia usar um 100, então Char explicou que eles estavam realizando testes e perceberam que ela tinha uma pontuação de compatibilidade boa o suficiente. Depois que Sakura contou a ele sobre a quantidade de trabalho que estavam fazendo, Karen começou a ficar nervosa. Então ele deu uma palestra motivacional para animá-la, e Sakura o expulsou para que pudessem continuar praticando. No dia seguinte, Claire anunciou o início do festival, e enquanto os estudantes e moradores locais se aglomeravam para começar a se divertir, Cláudia estava na pista enlouquecendo, pois tinha que ficar lá durante todo o evento como segurança. Os megamelões de Meg dificultaram que Crowen ouvisse o que ela estava dizendo sobre a comida do festival antes de sair. Ele estava ficando entediado de estar afastado da civilização, mas Nacre estava começando a ficar irritada e começou a dizer que os caçadores estavam tentando enganá-los ao levar suas centenas. Ele aceitou o ponto dela, mas também a lembrou que deixaram a centena de Nessat, para que ela não tivesse que enxergar apenas com um olho, enquanto também fosse tão fraca quanto Sakura. Hayato e Emília estavam em seu intervalo mais tarde, e ele estava tentando fazer com que ela parasse de ser grudenta quando ouviram alguém chamando-os e começaram a surtar. Eram Razia e Erika, vestidas como empregadas do Pornhub para o café do festival.
Erika tentou explicar a roupa para eles, mas Emília tirou uma foto para garantir que ela nunca pudesse se livrar das acusações, e tirou mais algumas, enquanto ela tentava pegar o telefone. Depois que um pequeno exército de empregadas os recebeu, Emília percebeu o olhar culto dele e desejou que também pudesse ter usado uma roupa de empregada. Erika então se ofereceu para realizar seu desejo e a entregou às garotas para uma transformação. Hayato lembrou Erika da necessidade de manter a verdadeira identidade de Emília em segredo, mas então Erika começou a falar loucuras ao explicar que era sua maneira de se vingar. No momento seguinte, trouxeram Emília de volta com a nova roupa e Erika imediatamente começou a apalpar os melões falsos que disse terem adicionado ao traje. De repente, todos começaram a gritar para ele pegar nos melões, e ele acabou concordando, pensando que só sentiria o que quer que tivessem colocado dentro. Quando a falta de coragem dele fez tudo demorar um pouco demais, eles o empurraram e ele colidiu com ela. Depois de dar uma apertada rápida no melão e ouvi-la fazendo barulhos de felicidade, ela disse a ele que tudo o que ele estava segurando era real. Nesse momento, eles foram cobertos por flashes, e Erika e o resto das garotas tiraram fotos deles para compartilhar com o TMZ da escola. Por alguma razão, Emília não se opôs à ideia de sua história de amor dominar a academia, e começou a tentar conseguir um beijo para tornar a história ainda mais legítima. Ele tentou obter a ajuda de Erika, mas ela já tinha mudado para o modo de trabalho e saiu com Reizia. Jojo chegou ao festival mais tarde, e enquanto os frequentadores do festival se dirigiam ao local do concerto, Hayato foi ver Karen. Ele elogiou a roupa dela e a deixou tímida, então ela fez com que ele lhe desse um beijo. Mas então Sakura entrou com Soulful, então ele parou para proteger seus pontos de aura. Depois de explicarem a rotina para a apresentação novamente para garantir que ela estava pronta, Judy-O entrou para desejar boa sorte a Sakura antes de também dizer a Karen para quebrar o que restava de suas pernas. Momentos depois, Sakura deu início ao concerto e começou com uma apresentação que dominou todo o festival. Enquanto isso acontecia, Wendy trocou de lugar com o cara no ponto de entrada para deixar Vitaly entrar e a ajudou a ganhar acesso à instalação antes de usar sua aura para colocá-la para dormir. De volta ao concerto, Sakura terminou a primeira música e contou-lhes um pouco sobre a influência de Karen em sua carreira antes de trazê-la ao palco. Karen inicialmente tropeçou em seu discurso de abertura e fez Hayato desejar poder desaparecer, mas com a ajuda de Sakura, ela acalmou os nervos e contou-lhes tudo sobre seu sonho de espalhar amor. Ela então ativou seu 100 e deixou Hayato sem palavras, pois isso a transformou em uma gata nota 10 com baquetas capazes de dobrar todos os alfas do planeta. Enquanto Karen realizava o sonho de todo otaku, Vitaly estava usando seu cigarro para mexer com um inocente robô de limpeza. Depois que as garotas deram aos fãs o que eles queriam, Claire estava na sala de controle assistindo com Liza, que também gostou do show. Nesse momento, Chris contou a ela sobre um membro da equipe que encontraram inconsciente em algum lugar da instalação. Ela imediatamente puxou as imagens dos oficiais ajudando Wendy a se levantar e ouviu enquanto eles explicavam que ela tinha amnésia e não conseguia se lembrar de nada, exceto do selvagem vermelho que não tinha núcleo. No festival nada tinha acontecido ainda, e Vitaly estava curtindo o show com uma gravata presa entre seus enormes seios, o que explicaria por que ela era tão temida. Noel e Luou tinham acabado de conseguir uma pausa e queriam visitar as barracas, mas então todos viram uma abelha mecânica pairando a alguns metros deles. Erika e Richie esperavam que pertencesse a um geek de show de horrores, mas após não conseguirem identificar um dono, decidiram cuidar disso elas mesmas. Erika ativou seu 100 e o embrulhou, mas então ele explodiu. Eles viram outro indo em direção a uma estação de energia, então Richie se energizou e usou suas esferas explosivas para destruí-lo. No momento seguinte, explosões começaram a ocorrer por todo o festival, então disseram a Noel e Luou: levem as pessoas para um lugar seguro. Na sala de controle, Chris e Lid lutavam para controlar a situação, enquanto várias estações de energia estavam sendo destruídas. Enquanto começaram a mudar para os sistemas de energia de emergência, Lid decidiu sair e Claire começou a pensar em possíveis causas. Nesse momento, Noel e Luou ligaram para mostrar a ela um clipe de um dos robôs de limpeza se transformando nas abelhas explosivas. Ela estava dizendo a Chris para desligar ou destruir qualquer um que ele ainda pudesse acessar quando Erika ligou e mostrou 100 pedras encontradas no local da explosão. Ao vê-los, ela começou a juntar as peças e Chara apareceu depois de também perceber que Vitaly provavelmente estava por trás de tudo. Claire então disse a Chris para suspender o festival e emitir ordens de evacuação, bem como um chamado para os caçadores disponíveis se mobilizarem. De volta ao concerto, Sakura ainda estava entretendo os fãs com Karen quando Sufio a alertou. Nesse momento, toda a instalação começou a tremer com as explosões, e as pessoas começaram a se preocupar, então ela prometeu ajudá-los a chegar em segurança e os manteve calmos. De volta à sala de controle, Chara exibiu as imagens das câmeras de segurança do momento em que Vitaly entrou, e Claire supôs que foi por causa da equipe de Kroban. Então, ela solicitou segurança extra e pediu por Hayato e Emília. No festival, Erika, Richie e os outros caçadores eliminaram as abelhas em sua área enquanto evacuavam os civis.
e Fritz limpou-as de sua área com a ajuda de Lid. Enquanto isso acontecia, uma das abelhas entrou no centro de dados da academia e começou a corromper toda a rede. Enquanto isso, no convés, Cláudia ainda estava se lamentando por não poder aproveitar o festival quando viu uma aeronave voando em direção a eles. Depois que ele caiu no convés, Claire queria saber por que os radares não estavam dando os sinais habituais. Então, os cadetes na sala de controle verificaram e descobriram as seções da rede sendo danificadas pela abelha no centro de dados. No momento seguinte, selvagens começaram a sair dos destroços, e depois que se levantaram, Cláudia e os outros viram que eles não tinham um núcleo. Depois que Claire os viu, elas ativaram os sistemas de dissuasão do convés, mas as balas não tiveram efeito, então Cláudia avançou enquanto as outras caçadoras se defendiam das explosões. Vendo o caos se desenrolar, Char percebeu que os replicantes eram criações de Vitaly, e a razão pela qual ela estava coletando núcleos selvagens em 100 Stones. Claire imediatamente chamou Lid e Erika para dar-lhes ordens sobre como lidar com a situação. Hayato e Emilia apareceram no momento seguinte, então Claire deu-lhes um resumo rápido da situação e disse para eles irem garantir que a equipe de Krovan não caísse de volta sob a custódia de Vitaly. No momento seguinte, o radar detectou outro avião vindo de cima, e o sistema de dissuasão começou a disparar imediatamente. Depois que alguns mísseis destruíram seus motores, ele caiu bem em cima do concerto e Sakura começou a ter dificuldade em manter as pessoas calmas com Karen. Enquanto Claire contava a Hayato e a Emilia sobre os replicantes, eles saíram dos destroços e começaram a tentar cortar a barreira. A força da barreira começou a cair, então Claire decidiu sair sozinha e disse a Chris para cuidar das coisas. Mas ele a impediu e explicou que ela era a mais adequada para manter os caçadores em ordem a partir da sala de controle. Hayato decidiu lidar com isso com a Emilia, e Liza teve a mesma ideia, mas ainda estava cética. Então Hayato a lembrou da conversa que tiveram no lago e ela concordou. A Emilia queria saber sobre qual incidente no lago eles estavam falando, então Claire mudou de assunto e fez com que prometessem voltar em segurança enquanto Kara enviava uma mensagem para Mai e Mei lidar com a equipe de Krovan. Naquele momento, Krovan estava sentindo as explosões e estava curioso sobre a situação, mas Nacre já tinha certeza de que era Vitaly. Nessa lembrou-lhes que havia um festival acontecendo e Krovan mostrou sua decepção com a possibilidade de que fosse Vitaly atacando civis aleatórios por causa de sua missão. Nesse momento, Vitaly entrou após derrubar um guarda e contou-lhe sobre seu plano enquanto entregava suas centenas. Nessa estava animado para começar a explodir, mas Krovan não gostou do que ela estava fazendo e disse que os Slayers não eram tão ruins quanto ela estava fazendo parecer. Percebendo que eles estavam tendo dúvidas, Vitaly puxou um dispositivo que embaralhou suas mentes com frequências sonoras. Lá fora, Lydia se cansou de procurar um núcleo e começou a destruir os replicantes enquanto Fritz os reduzia a sucata. E Cláudia finalmente encontrou uma maneira de aproveitar o festival. No concerto, Sakura tinha terminado de dar palavras de incentivo e estava rezando para que Hayato aparecesse. Felizmente, ele já tinha chegado lá com a Emilia, e enquanto eles avançavam para parar os replicantes, Mai estava correndo para a equipe de Krovan. Depois que Vitaly saiu e começou a atirar, ela desviou das balas e chutou a arma para longe antes de derrubá-la. Ela estava tentando verificar se estavam bem quando levou um tiro no ombro e caiu, enquanto Krovan e as garotas já estavam equipados e assistiram enquanto Vitaly perguntava se ela era o robô que alguém chamado Linice havia feito. Mai tentou impedir Krovan e as garotas de saírem, mas então ele a afastou e eles começaram a sair com Vitaly. Depois que eles arrombaram a porta do nível inferior, Char disse a Claire que estavam indo para Liza. Nesse momento, Claire recebeu uma ligação de Juter, que então disse para ela deixar Vitaly com ele, e prometeu resolver antes de desligar. Lá fora, Hayato e Emilia estavam lutando para encontrar uma maneira de lidar com os replicantes. Enquanto isso, Nacre acabou de tropeçar em uma armadilha elétrica e foi nocauteado. Vitaly disse a eles para abandonarem e continuarem, mas então se recusou a se mover, então ela usou o dispositivo de controle mental para forçá-los. Uma bala da arma de Mai acertou o controle remoto, enquanto ela corria para salvá-los durante um tiroteio com Vitaly. De alguma forma, um robô militar de próxima geração errou todos os tiros e Vitaly conseguiu acertar um na coxa dela antes de fugir. Mai tentou verificar Krovan, mas ele estava mais preocupado com os fios rompidos dela, então ela disse que chamaria reforços. Nesse momento, Vitaly já tinha chegado até Liza, mas Juter também estava lá esperando para vê-la. Ela imediatamente apontou uma arma para ele e disse que tinha planejado todo o ataque como vingança por ele tê-la abandonado logo após enfiar sua salsicha nos pãezinhos de baunilha dela. Para começar com seus planos de vingança, ela fez os replicantes ativarem uma explosão de ondas sonoras que afetou Hayato e todos os outros caçadores na instalação.
Jutei elogiou seu gênio e perguntou se ela queria trabalhar com ele novamente, mas então ela ficou irritada e se recusou a cair no risco dele antes de atirar em Liza. Depois de esvaziar o pente e ainda não penetrar, ela ficou chocada ao perceber que Liza estava acordada. Ela exigiu saber como. Então ele explicou que ela tinha reagido ao canto de Sakura, e revelou que seu pequeno ataque fazia parte do plano dele para fazer Liza acordar. Ela pensou que ele estava falando besteira até ele dizer que ela sempre foi sua marionete. Ela tentou acabar com ele de raiva, mas a bala foi bloqueada por Liza, então continuou atirando, esperando que uma passasse até ficar sem balas. No momento seguinte, sua expressão mudou quando Judara acertou seu primeiro e único tiro, antes de ir dizer a ela o quão útil ela foi para seu plano. Ela tentou pedir um último beijo, mas tudo o que conseguiu foi uma olhada em sua mandíbula perfeita antes que ele se levantasse e dissesse a Liza que ela poderia voltar a dormir. Lá fora, Amelia tinha acabado de ser nocauteada pelos replicantes, então Hayato assumiu e continuou tentando derrubá-los até que ele também foi jogado como um saco de batatas fritas. Sakura e Karen ainda estavam lutando contra as ondas sonoras debilitantes quando de repente ouviram uma voz e viram Liza, que lhes disse que poderiam usar sua música para cancelar os efeitos das ondas sonoras. Depois de dar um beijo em Karen e dizer que ela podia se levantar, ela saiu, e elas ativaram suas centenas antes de começar o concerto e cancelar as ondas sonoras. Depois que todos começaram a recuperar suas forças, Hayato se levantou e se preparou antes de partir para ativar seu armamento corporal completo. Com toda a sua energia focada em um ataque final, ele avançou e pressionou sua espada no replicante até cortá-lo pela cabeça e desmaiou enquanto ele colidia com a academia. Claire imediatamente pediu as estatísticas de Hayato, então Chris mostrou a ele desmaiado na barreira, e ela pensou que tinha acabado, mas então os sensores começaram a disparar, e ele disse a ela que o replicante estava se reativando. Ele imediatamente carregou o que restava de sua cabeça para explodir tudo à vista, mas a explosão foi dispersada no oceano por Crovan e as garotas antes que o replicante caísse da borda. Depois de se levantar e destruir a ponte, estava prestes a atacar Nacre, mas Crovan interrompeu o ataque e disse a Nessat para cuidar dela enquanto ele se fortalecia e atacava o replicante. Vários ataques depois, o replicante liberou armas que eletrocutaram Crovan até ele ser jogado de lado. Claire imediatamente correu para ajudar, mas o replicante já tinha começado a carregar novamente, e Nessat viu apenas uma saída. Ela usou sua habilidade para replicar seus poderes e deu um golpe bem quando Claire chegou. Antes que a poeira baixasse, ela bloqueou uma explosão antes de ver que Nessat havia sido absorvida pela forma replicante que criou com seus poderes. Char contatou Claire e disse que Nessat estava lentamente chegando ao ponto em que poderia explodir toda a academia. Claire então perguntou por uma saída e Char disse que a única maneira era acabar com seu sofrimento, já que ela basicamente se tornou o núcleo do replicante. Hayato estava perdido em seus pensamentos até ver Liza e lembrar do que estava acontecendo na academia. Ela explicou a situação atual e disse para ele salvar Nessat antes de lhe dar um beijo para restaurar sua energia. Nessat já estava chegando ao ponto de ruptura, então Claire ativou o canhão Buster para eliminá-la, mas então Hayato a impediu e pediu uma chance para salvá-la. Claire concedeu-lhe alguns minutos, então ele desceu e ativou seu armamento corporal completo antes de tentar falar com Nessat. No momento em que ela reconheceu sua voz e lembrou-se um pouco do seu passado, ela começou a atacar, mas ele conseguiu desviar e continuou falando. Depois de desviar do próximo ataque, ele foi derrubado por uma pedra e estava prestes a ser atingido, mas então Amelia bloqueou o ataque e disse-lhe para continuar tentando. Chris disse a Claire que eles tinham apenas 3 minutos restantes, então ela disse para ele se apressar. Depois que ele a lembrou de Crovan e da liberdade que eles sempre quiseram, ela perdeu o controle e começou a liberar quantidades insanas de energia. Hayato decidiu parar de falar, e avançou justo quando ela se preparava para um ataque que ele conseguiu cortar para chegar à cabeça dela. Ele então entrou na mente dela para dar mais uma conversa de incentivo, e desta vez ela ouviu e aceitou sua ajuda. Quando voltou ao normal, Amelia o abraçou animadamente antes de Crovan chegar com Nacre para agradecê-lo, e Claire, que estava olhando para eles, recebeu um abraço de Lisa antes de voltar a dormir. Naquela noite, os fogos de artifício foram lançados para sinalizar o fim do festival, e Amelia aproveitou a oportunidade para conseguir o beijo que estava esperando. Depois de dizer a ele que sempre quis estar com ele, ele disse que sentia o mesmo e começou o beijo pela primeira vez. Nesse momento, o resto do grupo saiu para ver os fogos de artifício e não podia acreditar no que via. Sakura imediatamente exigiu explicações, mas então Cláudia correu e o prendeu na grade antes de revelar o segredo de Amélia enquanto o interrogava. Vendo que o segredo finalmente foi revelado, Amélia contou-lhes a verdade sobre sua identidade. No momento seguinte, todos se afastaram como o Mar Vermelho, enquanto Claire carregava seu canhão destruidor e lhes dizia para continuarem sua história de amor na vida após a morte, antes de lançá-los na atmosfera superior. Hayato acabará se tornando o príncipe encantado de Amélia ou o rei do harém da academia. Além disso, como diabos Amélia fez seus megamelões parecerem tão pequenos?
É isso para este vídeo. Deixe um like se gostou e inscreva-se no canal para conteúdo similar. E como sempre, obrigado por assistir.